Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Sejam muito bem-vindos. Espero que seja tudo bem com você e também com sua família. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar alguns conceitos sobre ligação covalente e sobre geometria molecular. Conceitos esses que vão ser base para iniciarmos a química orgânica. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? A unidade temática da semana 1 é referente a modelos, aprofundamento de modelos, constituição e organização das substâncias. Objeto conhecimento, ligações covalentes. Também geometria molecular. Então, nosso tema dessa videoaula é referente à ligação covalente e à geometria molecular. Assista também aos vídeos que estão lá na apostila e complementam esses dois assuntos. Objetivos da nossa aula: compreender as características do modelo de ligação covalente entre os átomos de substâncias moleculares e caracterizar as substâncias moleculares por meio de modelos. Vamos relembrar então esses dois assuntos. O primeiro, ligação covalente, ou também chamada de ligação covalente molecular. Então, o que seria a definição? Os átomos se unem através de compartilhamento de pares de elétrons. E outra definição: dois átomos com alta eletronegatividade estabelecem uma ligação química, compartilhando seus elétrons mais externos, que são os elétrons da camada de valência. Vejamos um exemplo onde isso fica mais fácil, o entendimento. Então, vamos a um exemplo para ficar mais claro como se forma uma ligação covalente. A união entre dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio para formar a substância composta água, H2O. Então, como é que esses dois átomos, o hidrogênio e o oxigênio, se comportam? Então, inicialmente, nós temos que lembrar quem são esses elementos. O hidrogênio tem número atômico 1, a sua configuração eletrônica 1s1. Então, ele vai ter um elétron na sua camada de valência. O oxigênio tem número atômico 8, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. A sua camada de valência é 2s2, 2p4. Então, é nesses elétrons de valência que vão ocorrer a união dos elementos hidrogênio e oxigênio para formar a molécula água. Então, vamos lá. Hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, nós representamos com pontinhos cada elétron da sua camada de valência. Percebe-se que o hidrogênio tem um elétron e que o oxigênio tem 6. Então, oxigênio e hidrogênio vão compartilhar um par de elétrons. O outro átomo de hidrogênio também vão compartilhar com o oxigênio outro par de elétrons. Então, percebe-se que os átomos formam ligações químicas para completar o octeto, né? Que nós lembramos da teoria do octeto, que é o átomo adquirir estabilidade de gás nobre. O hidrogênio, como ele só tem um orbital, que seria o s, então ele vai ter estabilidade apenas com 2 elétrons. E o oxigênio com 8. Percebe-se que o oxigênio, compartilhando um par de elétrons com o hidrogênio, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência, ficando assim com a estabilidade de gás nobre. Então, essa fórmula representada nós chamamos de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Bom,
A outra fórmula nós representamos por traços, que é a fórmula estrutural plana, ou seja, cada par compartilhado nós substituímos por um traço que representa a ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Então, nesse caso, o oxigênio faz duas ligações com os átomos de hidrogênio ficando estável. E temos aí a fórmula molecular. Então, percebe que são três fórmulas diferentes, né? As formas de representação aí da molécula de água, certo? Passamos então ao item 2 da nossa aula, que é geometria molecular. Vamos para isso relembrar o modelo da repulsão de pares de elétrons na camada de valência. Esse modelo foi aperfeiçoado em 1957 por dois químicos, o francês Gillespie e o inglês Nyholm, com base na teoria de Siegwright-Power, desenvolvida em 1940 sobre a geometria das moléculas. O modelo da repulsão de pares de elétrons na camada de valência tem como base os seguintes requisitos: número de átomos das moléculas, as ligações do átomo central, ou seja, o átomo que está ligado a todos os outros átomos da molécula, e se o átomo central possui ou não pares de elétrons disponíveis, isto é, que não estão envolvidos em nenhuma ligação química. Nós sabemos que através das ligações químicas, os átomos se juntam, né, com seus elétrons da camada de valência. Porém, elétron tem carga negativa. Então, essa repulsão de que estamos falando é justamente desses pares de elétrons que estão em volta do átomo central. Então, é justamente essa repulsão que vai determinar a geometria da molécula. Vamos então a exemplos de aplicação do modelo da repulsão de pares eletrônicos da camada de valência. Assim será mais fácil o entendimento. Então, vamos partir de uma ligação química entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Sabemos que o hidrogênio tem um elétron nessa camada de valência e que o cloro tem 7. Então, com base nessa ligação entre esses dois átomos, nós podemos perceber que o HCl é uma molécula biatômica e a sua geometria é linear. Isso porque eu tenho uma nuvem eletrônica e dois átomos ligantes. Então, a única geometria que pode formar entre esses dois átomos é uma geometria linear, onde o átomo de ligação que existe, o ângulo de ligação que existe entre esses dois átomos ligantes é de 180 graus. Então, temos aí uma geometria linear. Um outro exemplo, nós temos aqui 3 átomos, onde nós vamos ter 2 pares de elétrons, no caso aqui do dióxido de carbono. Então, o carbono ele faz 2 ligações com cada átomo de oxigênio. Nós consideramos uma nuvem eletrônica, pode ser um par de 2 elétrons ou 2 pares como uma ligação dupla. Então, veja que nesse caso nós temos aqui um segmento de reta, ou seja, novamente uma geometria linear, formando então um ângulo de 180 graus entre os átomos ligantes. Vamos agora com 3 pares de elétrons em volta do átomo central. Veja que eu tenho um átomo central de carbono, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, então esses 2 pares de elétrons compartilhados entre o carbono e o oxigênio vai formar uma única nuvem eletrônica. Os outros 2 pares compartilhados com os átomos de hidrogênio também formam nuvens eletrônicas. Então, percebe-se que nós temos um átomo central, 3 nuvens eletrônicas em volta do átomo central, 3 átomos ligantes. Então, percebe-se que se imaginarmos aqui, ligarmos esses 3 átomos, formamos aqui um triângulo equilátero, o que nós temos uma geometria trigonal plana, ou também chamada de triangular. Vamos então a um outro exemplo, onde nós temos 3 pares, só que dessa vez a quantidade de átomos ligantes é diferente, ou seja, nós temos o dióxido de enxofre, onde temos o enxofre fazendo 2 ligações com esse átomo de oxigênio, aqui ele faz uma ligação dativa com o outro oxigênio,
e fica um par de elétrons livres, que não tem nenhum átomo ligante. Então, veja que nós temos um átomo central, 3 nuvens eletrônicas em volta do átomo central e temos 2 átomos ligantes. Então, se imaginarmos aqui fizermos uma ligação entre esses 3 átomos, vão formar aqui um ângulo. Então, percebe-se que o par de elétrons livres, ele está no vértice desse triângulo. Então, nós formamos aqui um triângulo equilátero, o que nos proporciona uma geometria angular, ou seja, os átomos ligantes formam uma geometria angular. Então, percebe que a presença desse par de elétrons livres impulsiona os átomos ligantes, né? Faz uma repulsão com os átomos ligantes de forma que forme aqui um ângulo, formando então uma geometria angular. Vamos a mais um exemplo, agora com 4 pares de elétrons, ou seja, 4 nuvens eletrônicas. Então, nós temos um átomo central, 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central e 4 átomos ligantes. Então, veja que forma, nesse caso, um tetraedro, ou seja, uma figura geométrica que tem 4 lados. Então, tem a parte da base, tem essa lateral, tem essa daqui e a outra do outro lado. Então, forma aqui uma figura geométrica tetraedro. E veja a disposição dos átomos aqui no modelo molecular. Então, quando eu tenho essa situação, um átomo central, 4 átomos ligantes e 4 nuvens eletrônicas, temos aqui uma geometria tetraédrica. Um outro exemplo também com 4 pares de elétrons, só que dessa vez somente 3 átomos ligantes. Então, veja, também forma aqui um tetraedro, porém, a geometria entre os ângulos é uma pirâmide. Veja, podemos aqui com um desenho, o desenho está bem rústico, né? Formar aqui uma pirâmide, ou seja, entre os átomos ligantes formam uma pirâmide. Aqui no modelo é mais fácil vocês visualizarem isso. Veja, eu vou ter aqui um lado da pirâmide, aqui eu vou ter o outro lado da pirâmide e a base da pirâmide. Então, nesse caso, a distribuição dos pares eletrônicos é dentro de um tetraedro, porém, a geometria da molécula ela é piramidal. Novamente, com 4, um exemplo com 4 pares de elétrons, ou seja, 4 nuvens eletrônicas, porém nós temos um átomo central de oxigênio e 2 átomos ligantes, nesse caso aqui o exemplo da água. Então veja que nós temos 2 pares de elétrons que exercem repulsão entre esses 2 átomos que fazem ligação com o oxigênio. Então veja aqui a distribuição dos pares de elétrons, também dentro de um tetraedro, porém nós temos a presença aqui de 2 pares de elétrons que repulsam essas 2 ligações de forma que elas formem um ângulo. Então, nós temos aí que a geometria da água é angular. Veja a disposição desses ângulos, no caso da geometria linear, né? Aqui nós temos o exemplo com 3 átomos, com um átomo central, 2 pares de elétrons ou 2 nuvens eletrônicas e 2 átomos ligantes, formam um ângulo de 180 graus. Quando eu tenho uma estrutura onde proporciona a geometria trigonal plana, o ângulo é de 120. E quando eu tenho estrutura tetraédrica, o ângulo é de 109,28. Então, percebe-se que eu tenho aqui na estrutura onde a geometria é tetraédrica, ela é uma estrutura tridimensional. Eu não consigo desenhar ela no plano. Às vezes a gente escreve o CH4, que é uma estrutura tetraédrica, no plano, mas na verdade ela não vai formar um ângulo de 90 graus. Se eu desenhar ela no plano, com o átomo central, um em cima e embaixo, e os outros 2 de cada lado, um de cada lado, então eu formaria um ângulo de 90 graus, mas na verdade ela é de 109,28, porque ela é uma estrutura tridimensional. Então, a geometria molecular ela é muito aplicada à expressão ângulo de ligação. Por exemplo, nas moléculas de CO2 e BF2, ele vale 180 graus.
Na trigonal BF3, que pode ser esse desenho, vale 120. E nas tetraédricas, como CH4 ou CCl4, vale 109,28. Na água, que é uma geometria angular, e na amônia piramidal, os ângulos entre as ligações valem respectivamente 104,5 e 107. Então, o ângulo também dá para se ter uma ideia para visualizar aí o tipo de geometria formada por cada uma dessas estruturas que foram dadas de exemplo. Vejamos outros dois exemplos com moléculas com 6 e 7 átomos. O átomo central ele independe. A geometria pode ser bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular. Algumas ligações entre o fósforo e o cloro se encontram num ângulo de 90 graus, enquanto outras num ângulo de 120 graus. Veja o exemplo do PCl5. Então, como nós temos o átomo central de fósforo e a ele ligado 5 átomos de cloro, então veja que é formada aqui uma bipirâmide, onde você tem uma parte da pirâmide, ela está para cima, e a outra parte da pirâmide, ela está embaixo. Então, é uma bipirâmide trigonal ou triangular. Vamos ao exemplo com 7 átomos. Também depende do átomo central. Temos uma geometria de moléculas onde ela é octaédrica e o ângulo de formação é 90 graus. É o ângulo que permite a maior distância entre 6 eixos que partem de um mesmo ponto. Então, o caso do SF6. Então, veja que nós temos aqui uma parte superior, onde nós temos 4 átomos ligados ao átomo central, e outro átomo de flúor também ligado a esse átomo, de forma que forma aqui uma estrutura octaédrica, onde ela vai ter 8 lados. Já são estruturas mais difíceis de você visualizar aí no plano. Elas devem ser observadas no sistema onde você tem uma estrutura tridimensional. Finalizamos então a revisão aí desses dois conteúdos de ligações covalentes e também de geometria. Conteúdo nos dar base para iniciarmos a nossa química orgânica. E deixo com você o meu grande abraço. Se você clique aí no joinha, eu fico muito grata por isso. Peço também que registre nos comentários alguma dúvida ou a sua gratidão. E também compartilhe com seus colegas e amigos os vídeos. Assim estaremos ajudando mais pessoas. Então, meu grande abraço é para você que assistiu a aula até o final. Fiquem com Deus.